Notícias no Girassol Jornal, quinta-feira, com histórias tristes de crianças vítimas de abandono, maus tratos e acusações infundadas. Contas no mercado de trabalho com novos dados que apontam para a tendência do aumento do desemprego até 2027, desorganização e dificuldades no controle da atividade do setor informal da economia. Aprovações e decisões importantes em reunião orientada pelo Presidente da República, proposta de nova Lei Geral do Trabalho e passos para aprovação na Assembleia. Boa noite, bem-vindo. Crianças vítimas de abandono, maus tratos e de acusações infundadas. Histórias tristes que se repetem a cada dia com maior frequência na nossa sociedade e que exigem medidas rigorosas de controle e combate. A reportagem que abre o Jornal Hoje resume o caso particular de alguns dos muitos menores pelo país que sofrem por conta da falta de sensibilidade e violação de direitos. É uma realidade enfrentada por várias crianças que, por razões muitas vezes desconhecidas, são largadas à própria sorte, entregues ao abandono. O problema que preocupa a sociedade motiva gestos de solidariedade, como faz o Centro de Acolhimento Arnaldo Jansen. Nós temos crianças que são provenientes da rua, temos crianças que são encaminhadas pelas instituições parceiras, como eu já disse, o INAC, a Ação Social, o Julgado de Menor, a Polícia, até instituições religiosas. E cada um deles tem história diferente. E nosso trabalho aqui é feito no seu todo. São menores com histórias diferentes, algumas até mesmo acusadas de feitiçaria. Aqui estão perto de 70 crianças abandonadas, provenientes de províncias como Benguela, Huambo, Malange, Lunda Norte, Zaire e Uíge, onde a província de Luanda aparece em destaque, com um número superior de 20 crianças. Todas as crianças que aqui estão, chega uma fase que a gente faz a localização, porque o trabalho não é só feito apenas com os meninos quando estiverem aqui, também é feito com os familiares sendo responsáveis para o crescimento dessas mesmas crianças. E, posteriormente, analisado a condição social de cada família, faz-se um processo de reintegração. E reintegração, essa aqui, de uma forma geral, é a passagem do menino da instituição para o meio familiar. Trabalhar na reintegração dos pequenos é dos principais objetivos do centro, que, por meio de programas, procura auxiliar no processo de educação das crianças. Essa escola foi apetrechada por via de vários apoios para garantir o processo de ensino-aprendizagem. Atualmente, atende não só crianças do centro, mas também da comunidade. Nós temos ali crianças que vêm de famílias de baixa renda, muitas das vezes chegam aqui, não têm o que comer um dia antes ainda, então tem aquele problema da assimilação. Nesse sentido, nós oferecemos algum lanche, para poder puxar por ele, e ele se solta e, com o tempo, a professora vai trabalhando com ele normal. Na pequena biblioteca, as crianças estudam. É um dos meios disponíveis criado pelo centro. Aqui, elas exercitam a escrita e a leitura. Na cozinha, o almoço é preparado para as crianças e servido na hora certa. Mas nem tudo são flores. Quando faltam os apoios, surgem as dificuldades. Este quarto tem mais de 20 camas, mas pela sua estrutura pode ter até 32. E esta é uma das grandes dificuldades que o CACAJ enfrenta. Como podem ver nas imagens, as camas destas instalações estão velhas. O abandono, segundo este psicólogo, é um dos problemas que pode acarretar danos à saúde da criança. Muitas delas, se a gente for dizer, a maior parte mesmo, vêm de situações de abandono. E isso acarreta consigo uma série de transtornos emocionais
para muitas dessas crianças. São aqueles adultos que a gente vê lá mais para frente totalmente rancorosos, traumatizados e que mal conseguem gerenciar as suas próprias emoções. Então, para cuidar disso, é necessário que se tenha um acompanhamento psicológico para que se garanta um pouquinho de equilíbrio e sanidade mental para essas crianças ainda durante essa fase de desenvolvimento. Estudo sobre o mercado do trabalho com dados que apontam para uma tendência de aumento do desemprego no país até 2027. Há estimativas de que até lá a população desempregada em Angola chega aos 6 milhões, se não forem tomadas medidas rápidas que acelerem o setor privado. O Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica concluiu uma pesquisa sobre a qual aponta que até 2027 o número de angolanos desempregados subirá para 6 milhões. O estudo revela que Angola tem cerca de 5 milhões de desempregados, enquanto que a população que trabalha sobrevive maioritariamente de biscates, estando na ronda dos 80%. A este ritmo, o crescimento econômico, muito próximo do crescimento populacional à economia, não gera empregos suficientes. O país percorre a um ritmo de crescimento econômico ligeiramente acima do crescimento populacional, projetado pelo Fundo Monetário Internacional até 2027. O desemprego em Angola deverá subir dos atuais 30,1% para 33,4%, alerta o relatório, apontando a uma população ativa, nesta altura, na ordem dos 18,1 milhões de pessoas, contra os 16,5 milhões verificados em 2022. Já um segundo cenário aponta a uma descida na taxa de desemprego para 18,0% em 2026, mas, para isso, seria necessário a economia crescer a uma média anual de 8,0%. Neste cenário, segundo o relatório, quase impossível de se concretizar, a taxa de desemprego até poderia baixar para 11,5%, mas, para isso, seria necessário, além do crescimento anual de 8,5% do PIB até 2027, sacrificar os ganhos de produtividade pelos dividendos do emprego. O estudo refere que o desemprego representa um tremendo desperdício econômico, medido pela perda de capacidade do crescimento atual e futuro. Nós focamos a seguir no mercado informal, com atenção sobre o desafio do controle dos preços em função da pouca organização da atividade nesse que é o ramo que concentra a grande maioria dos empregos no país. Trazemos opiniões que defendem medidas urgentes de organização, que é fundamental para garantir a segurança dos operadores. A insuficiência de infraestruturas, o saneamento básico, o custo de transporte dos produtos, o preço para o armazenamento e a desvalorização do Kwanza são apontados como principais elementos que determinam os preços dos produtos nos mercados informais na província de Luanda. Estas preocupações resultam de um estudo sobre o funcionamento dos mercados informais feito pelos investigadores do ISPTEC. Essas causas estão muito associadas, por um lado, à questão da desvalorização cambial que se verificou e que depois começou a ser mais ou menos controlada em 2021 e que agora está novamente a começar a crescer, o que encarece os produtos importados, e muitos produtos que são vendidos como se fossem produtos made in Angola vêm de facto importados a granel e depois são cá embalados e vendidos como se fossem produtos angolanos. Os transportes são muito caros em Angola, porque para vir do Huambo ou para vir do Kwanza Sul em caminhões se demora muito tempo. Há vários problemas associados ao transporte e isso encarece depois o custo das mercadorias. Um dos grandes problemas que nós vimos ao nível dos mercados informais é a infraestrutura. No processo de determinação dos preços, o armazenamento é um elemento fundamental para a determinação do preço, porque os produtos que não são vendidos no dia têm que ser transitados para as ditas casas de processo, em que se paga as taxas. E no caso dos produtos perecíveis, o que acontece ao final do dia, de alguma forma os comerciantes têm que se desfazer daquilo. Se quisermos melhorar o funcionamento desses mercados, é importante que haja as condições de acondicionamento. Refrigeração, a questão do saneamento básico, água para limpeza. Os especialistas dizem que os mercados do quilômetro 30 e do Catinton são os principais abastecedores e que os produtos são provenientes do interior do país. A Praia da Mabunda é vista também como uma das principais cadeias de abastecimento do peixe.
trabalha no mercado informal uma grande quantidade de pessoas que elas próprias têm famílias que precisam de alimentar, e é aí que eles encontram o seu sustento. Num país onde a taxa de desemprego é bastante elevada, e particularmente para a população jovem, o mercado informal é a alternativa de essas pessoas obterem rendimentos para conseguirem pôr as suas famílias a sobreviver ou a funcionar de forma mais ou menos aceitável. Os custos de armazenagem, de acordo com nossos estudos, podem corresponder com cerca de 1/10 dos custos do preço final determinado. Porque a cada produto que o comerciante transita para uma casa de passagem para vender no dia seguinte, é um custo acrescentado sobre o preço final. E sobre estas preocupações nos mercados informais na província de Luanda, o Banco Nacional de Angola avança as estratégias que devem ser implementadas para inverter este quadro. Nós pretendemos alcançar uma taxa de inflação que se situa entre 9% e 11% em 2023. Nós teremos que aprofundar a cadeia de valor, em particular desses bens de consumo essenciais, para que efetivamente aqueles que são os nossos objetivos em termos de estabilidade de preços na nossa economia possa ser uma realidade. O estudo, que teve a apresentação dos resultados nesta quinta-feira no Banco Nacional de Angola, realizou-se de 2018 a 2022 em 15 mercados informais na província de Luanda, dos 120 existentes, e foram inquiridos 748 vendedores. No Parlamento foi hoje aprovada na Generalidade a nova proposta de Lei Geral do Trabalho. Em meio a altas expectativas, as contas giram em torno das novidades, já que a atual lei encontra-se claramente descontextualizada. 4 documentos estiveram em análise em mais uma reunião plenária dos deputados à Assembleia Nacional. Os representantes do povo discutiram e votaram na Generalidade a proposta de Lei Geral do Trabalho, que vem substituir a que está em vigor neste momento. A UNITA elogia a iniciativa, mas se mostra apreensiva quanto ao cumprimento da lei por parte dos empregadores. Verificamos que nesta proposta não existe qualquer punição ou clareza das consequências em caso de incumprimento da norma pelo empregador, o que pode evidenciar que o dilema do patrão regulador volta a estar presente. O grupo parlamentar da UNITA defende que a Lei do Trabalho seja um instrumento que promove o emprego, a empregabilidade, a estabilidade das relações jurídico-laborais, a eficiência econômica, a justiça e a equidade sociais. A proposta de Lei Geral do Trabalho, que está em discussão aqui na Assembleia Nacional, deve trazer consigo uma maior proteção aos trabalhadores angolanos, aumentar a responsabilidade dos empregadores e também melhorar a qualidade de vida dos empregados angolanos. No caso das senhoras, este documento deverá trazer uma novidade que tem a ver com a licença de maternidade, que passará de 3 para 6 meses. A especificidade das mulheres exige licença de maternidade de 6 meses, pela saúde física e psicoafetiva da mulher e da criança. Como não se sente abandonada a criança que conta com a mãe quando ela não está presente? A especificidade das mulheres exige também, com bastante veemência, licença menstrual de 5 dias de cada mês, pois que o sangramento menstrual mensal, intenso, prolongado e ou doloroso, muitas vezes é incapacitante. O MPLA afirma estar comprometido com a melhoria de vida dos angolanos. Para o deputado Quilamba Van Dunen, a lei que foi aprovada na Generalidade por unanimidade, com 189 votos a favor, tem como objetivo gerar resultados positivos no combate ao desemprego. O MPLA, com a responsabilidade que tem nesta Casa das Leis, não pode deixar passar um outro tema mais estruturante que perpassa por toda a sociedade: o emprego. E os que se opõem ao presente Orçamento Geral do Estado omitem propositadamente o que este instrumento projeta, através de programas estruturais,
Programas que vão poder diminuir uma grande percentagem do desemprego e, por sua via, criar mais inclusão e coesão social. O debate sobre a proposta de Lei Geral do Trabalho é, pelo que atrás referimos, muito oportuno. Como dizia, a diminuição da taxa de desemprego pode ser interpretada no Orçamento Geral do Estado de 2023, que prevê colocar à disposição do setor bancário o equivalente a mais de $1.000 milhões dos Estados Unidos da América para o financiamento de planos de fomento de produção nacional, como o Plano Agrão, o Plano Pesca e o Plano Pecuária. Também hoje os deputados aprovaram de forma global e final o projeto de lei de autorização legislativa que autoriza o Presidente da República a legislar sobre o regime fiscal aplicável à concessão petrolífera da Zona Marítima de Cabinda, Bloco 0. E sobre o assunto, há reações que apontam para as vantagens de o país ganhar uma nova Lei Geral do Trabalho. Destaca-se mais a possível garantia de maior produtividade, mas, por outro lado, alega-se que a proposta de lei em discussão no Parlamento protege excessivamente a entidade empregadora. O diploma apreciado esta quinta-feira no Parlamento angolano, que contém um conjunto de normas ajustadas à nova realidade social e económica do país, surge no quadro do melhoramento das relações jurídico-laborais, obedecendo os padrões de convenções internacionais do trabalho, de modo a conciliar e a observar os interesses e direitos dos empregadores e trabalhadores. Temos de ter uma lei geral do trabalho que facilite o acesso do jovem ao primeiro emprego, sem a condição de exigência de experiência de trabalho. Não se pode exigir experiência de trabalho a um jovem que acabou de formar-se agora e acabou de tornar-se apto agora para o mercado de trabalho. O jurista e especialista em Direito do Trabalho, Hernan Jorge, considera vantajoso os pontos apresentados no novo diploma, como, por exemplo, o regime probatório. Na antiga lei, o funcionário público, assim que passasse do concurso público, ele tinha um período probatório que eram 5 anos. Ora, ele ficava nesse período e só depois dos 5 anos é que era inserido como funcionário público. E nesses 5 anos ele tinha que ter uma avaliação de desempenho positivo. Ora, com a nova lei, é reduzido o regime probatório de 5 para 1 ano. Ora, a partir do momento que o funcionário passa 1 ano nesse regime com uma avaliação positiva, automaticamente ele entra para o quadro da efetividade do funcionalismo público. Na sua visão, a lei já devia ser aprovada faz tempo, por reunir muitas vantagens não só para os trabalhadores, mas também para o Estado angolano. A dinâmica do mundo permite com que o próprio Estado não fique atrás. Logo, o Estado, ao adicionar mais direitos nesta lei, é porque está a se adaptar àquilo que é a orientação internacional da Organização Internacional do Trabalho. É uma lei robusta que satisfaz momentaneamente os interesses do Estado e também, obviamente, dos funcionários. E aqui há um aspecto que, quanto a mim, também é de maior relevo. Ou seja, noutra hora, nós não tínhamos, por exemplo, a licença de bodas, de casamento. A lei que estabelece o contrato de trabalho como contrato-regra traz, entre outras alterações, a legislação do teletrabalho, licença maternal e paternal. No próximo bloco, esclarecimentos sobre a falha que prejudicou milhões de clientes nos serviços de televisão, internet e telefonia. E ainda as decisões tomadas no encontro que juntou hoje a Comissão Económica do Conselho de Ministros. Voltamos depois do intervalo, que é breve. Até já. Segunda parte do jornal, retomamos a informação com esclarecimentos sobre a falha que nesta quarta-feira prejudicou milhões de clientes nos serviços de televisão, internet e telefonia. A ZAP emitiu um comunicado onde explica o ocorrido, com um pedido de desculpas aos afetados e garantias de mais um dia de subscrição.
As transmissões dos canais de televisão nacionais são dependentes de provedoras que fornecem os serviços de TV e internet por assinatura. Nas últimas 24 horas, os canais nacionais deixaram de ser emitidos, o que resultou em várias reclamações por parte de utilizadores que, segundo contam, viram-se obrigados a fazer manutenções nos cabos da empresa de televisão Zap Fibra por julgarem se tratar de um problema doméstico. Na sequência, a provedora dos serviços de TV e internet Zap usou a sua rede social Facebook e o serviço de mensagens curtas SMS para informar aos clientes que, devido a problemas de energia na sua central, os serviços de internet e TV foram afetados. Sublinhou assim que decorrem trabalhos imediatos para normalizar o mais rapidamente possível. Blackout ou falhas do género são assuntos já conhecidos pelos clientes. Em fevereiro do ano passado, a Zap reportou enfrentar problemas em aceder às contas dos clientes. Em julho de 2021, os serviços da Microsoft eram negados aos clientes Zap, facto que fez a empresa recorrer, na altura, a uma compensação para o ressarcimento dos danos. E um problema que pareceu só pairar no ecossistema virtual mereceu a atenção do INADEC, que reiterou a necessidade da adoção da cultura de denúncia e a responsabilização das empresas quanto ao ressarcimento dos prejuízos causados. Os serviços colocados à disposição dos consumidores devem corresponder às reais expectativas legítimas dos mesmos. Mas seria bom que a esfera jurídica do consumidor não fosse lesada. E, não sendo lesada, seria da responsabilidade dos mesmos fazerem uma compensação relativamente às situações que foram acontecendo, ou seja, talvez atribuindo algumas horas a título de compensação aliada ao pedido de desculpa. Desta forma, assim, estaríamos a salvaguardar os direitos do consumidor no que tange à questão ligada à qualidade dos bens e serviços e estaríamos a dar proteção na questão econômica do consumidor. Até ao momento, a situação está normalizada e os canais que outrora registravam problemas foram reabertos. Resultados do encontro que juntou hoje a Comissão Económica do Conselho de Ministros e que aprovou o balanço da progressão financeira anual do Tesouro e, igualmente, o regime jurídico da comunicação e tramitação eletrónica. Nesta segunda sessão ordinária, orientada pelo Presidente da República, a Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou o regime jurídico da comunicação eletrónica, do procedimento tributário e processo de execução fiscal, diploma que define as regras aplicáveis às notificações de demais comunicações. Se antes, só as grandes empresas recebiam notificações via e-mail ou mensagem telefônica, com a aprovação deste diploma, as médias e pequenas empresas e pessoas individuais também serão abrangidas. Pressupõe esse decreto presidencial visa tornar mais moderno e desmaterializado os serviços da Administração Geral Tributária, em que a comunicação via e-mail e via notificações por telefone antes eram concentrados nos grandes contribuintes e os contribuintes com uma elevada faturação, e o objetivo desse diploma agora é tornar esse processo mais abrangente para todos os contribuintes individuais no que diz respeito às suas contribuições ou às suas responsabilidades no domínio do pagamento do imposto predial e do imposto sobre veículos motorizados. Segundo a Ministra das Finanças, o diploma permite também que os cidadãos tenham mais tempo de prazo para pagamento de impostos. O diploma prevê também dar mais tempo aos contribuintes para honrar esse seu compromisso. Anteriormente, a partir do momento que o contribuinte recebesse a notificação, tinha 24 horas para pagar o imposto. E com este projeto de decreto presidencial que foi aprovado, propomos-nos aumentar esse prazo de 24 horas para 5 dias. Na mesma ocasião, a Comissão Económica aprovou o quadro operacional para o financiamento sustentável, documento que orienta o Estado angolano no contexto internacional de dívida.
Há um conjunto de agências, de fundos de investimento e de instituições financeiras internacionais que mostram cada vez mais apetite a financiar projetos que a sigla inglesa é ESG. São projetos que sejam sustentáveis, né? Tenham impacto no ambiente, tenham impacto social, e dessa forma contribuírem a essas entidades financiadoras, melhor dito, essas entidades financiadoras, para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No âmbito da gestão das finanças públicas, a Comissão Econômica aprovou o balanço de execução financeira anual do Tesouro Nacional, referente ao ano de 2022, tendo constatado que a efetivação dos principais pontos do Orçamento Geral do Estado permitiu alcançar um desempenho satisfatório dos indicadores macroeconômicos. Produção de arroz em grande escala na província de Malange. Uma multinacional chinesa está a explorar uma área de cerca de 6.000 hectares, com colheita prevista para o mês de abril. São mais de 6.000 hectares de plantação de arroz a serem produzidos na província de Malange pela multinacional chinesa Yuan Seed, que com o projeto permitiu que 300 cidadãos angolanos conseguissem o primeiro emprego. O projeto é para exatamente acabar com a importação a partir de sementes até o próprio arroz, e para ser tudo feito em Angola. Quantidade de produção, nesse momento, estamos com uma primeira fase, 8 toneladas por hectare. Temos um plano de 6.000 hectares de plantio de arroz. Nesse momento, no local, diretamente temos 300 funcionários. Segundo uma das parceiras da multinacional chinesa, até meados do mês de abril acontece a primeira colheita. Nós estamos a desenvolver atividade em Malange, no Luquembo. Temos cerca de 600 hectares já produzidos. Portanto, foi uma produção em um momento muito rápido, podemos assim dizer, com uma previsão de colheita meados de abril. 600 mais ou menos. As famílias camponesas inseridas no projeto serão treinadas sobre a cultura de produção de arroz. Nós temos um projeto inicial que também é a capacitação e a formação das famílias camponesas, de certa forma para desenvolverem também a atividade. O Ministério da Agricultura e Florestas considera que a vasta experiência da empresa chinesa vai impulsionar o Plano Nacional de Fomento para a Produção de Grãos, Planagrão. Esta empresa, felizmente, traz para Angola um número considerável de variedades de sementes. Tem dado provas de experiências em África, no Ghana e em Madagascar. Em determinadas áreas saíram de uma média de rentabilidade de 4 a 7, 8 toneladas por hectare. Se isto for conseguido no nosso país, será bem-vindo. Uma medida que parte do Banco de Poupança e Crédito pode tornar mais facilitado o atendimento aos pensionistas do Estado, que até o momento tem sido um dos mais deficientes. Falamos da abertura dos espaços denominados Meus Balcões, tidos como solução para inverter o quadro. Pensionistas do Estado poderão ter atendimento melhorado junto ao Banco de Poupança e Crédito, com a previsão de abertura para este ano de 25 espaços denominados Meus Balcões. A informação foi avançada pelo diretor de Estratégia Comercial da instituição, quando falava sobre a importância dos dados estatísticos do censo populacional na banca, e realçou que a implementação de novos Meus Balcões já estão em curso, assegurando que serão instalados nas 18 províncias do país. O país já conta com um total de 10 Meus Balcões para pensionistas e nessa segunda fase já foram implementados 2, um na província do Namibe e outro no Dundo, província da Lunda Norte. E neste momento estão a ser implementados mais 2 balcões, um no município de Mbanza Congo, província do Zaire, e outro no município do Negage, província do Uíge. Os Meus Balcões são espaços dirigidos apenas aos idosos e os cidadãos com deficiência física e mulheres em estado de gestação
também podem aderir a esses serviços. O projeto é resultado dos dados estatísticos do Censo Populacional de 2014, que, segundo a direção da instituição, foram positivos, influenciando sobretudo no processo de reestruturação e recapitalização da instituição. O Censo Populacional de 2024 poderá ser útil do ponto de vista prático e permitir que os mais velhos e pensionistas tenham serviços direcionados, melhorados e com maior rigor, segundo a instituição. A Assembleia Nacional prepara o lançamento ainda este ano de um canal de televisão e rádio como forma de garantir a transmissão integral das sessões parlamentares. De acordo com o secretário-geral da Assembleia Nacional, a recomendação é que até o final deste ano os angolanos possam começar a tomar conhecimento em primeira mão de tudo o que acontece na Casa das Leis. O responsável explica que neste momento está em curso todo um trabalho de avaliação das condições já existentes para a implementação do projeto. Portanto, neste momento nós estamos a fazer uma análise SWOT daquilo que é capacidades instaladas do ponto de vista técnico e humano, para apresentarmos um memorando à senhora Presidente, no sentido de darmos nota em que condições é que nos encontramos. Temos consciência que a senhora Presidente deu-nos tempo limite, que ainda este ano temos que ter a TV Parlamento e a Rádio Parlamento funcional, por isso é que estamos a correr com o tempo. Já estamos a manter contactos com a instituição que rege a política de comunicação social a nível do país, que é o Ministério da Comunicação Social, e também com os outros órgãos já instalados que têm experiências no mercado sobre a matéria. Neste momento estamos a quantificar e valorar, digamos, as necessidades que temos para tão rapidamente possamos trabalhar com uma equipa técnica que fará, digamos, a personalização do canal TV Parlamento e Rádio Parlamento. Com a entrada em funcionamento da Rádio e TV Parlamento, os angolanos vão poder acompanhar na íntegra as sessões plenárias, respondendo assim a uma solicitação antiga dos angolanos. O elemento fundamental é, efetivamente, fazer com que os cidadãos saibam o que é que se faz aqui dentro e como é que se personaliza a vida aqui a nível do nosso Parlamento. Fundamentalmente, as comissões de especialidade, os grupos parlamentares, a própria administração parlamentar, o gabinete de Sua Excelência, a senhora Presidente da Assembleia Nacional, tem um conjunto de atividades diariamente que precisa de se fazer conhecer e para que o nosso povo julgue melhor a atividade parlamentar. Nós vamos ter um canal nosso para a transmissão indireto de toda a atividade parlamentar. Presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, pede que refugiados voltem para casa. É um dos assuntos em destaque hoje na atualidade internacional, que é a seguir desenvolvida pela Emília Pascoal. Emília, boa noite. Boa noite, Simeão. Boa noite a todos. O líder do Sudão do Sul apelou aos parceiros internacionais que apoiem o governo na reintegração dos repatriados. Mais de 2 milhões de refugiados estão impedidos de regressar ao país devido à insegurança e às recentes inundações. O Sudão do Sul está a recuperar da guerra civil de 5 anos que matou milhares de pessoas e terminou com o acordo de paz de 2018. Outras notas internacionais, acompanhe. Os restos mortais do ex-presidente revolucionário do Burkina Faso, Thomas Sankara, exumados há 7 anos, foram enterrados em Ouagadougou nesta quinta-feira. Sankara e os 12 soldados assassinados há 36 anos foram enterrados em caixões cobertos com a bandeira do Burkina Faso e coroados com rosas vermelhas. Os membros da família prestaram as últimas homenagens. Sankara foi assassinado em 1987 durante um golpe liderado pelo
pelo sucessor Blaise Compaoré. A primeira-dama dos Estados Unidos da América, Jill Biden, está no continente africano para uma visita de 5 dias a Namíbia e Quênia, no âmbito dos esforços de Washington em consolidar a presença no continente. A visita de Jill Biden aos dois países surge na sequência da Cimeira Estados Unidos da América-África, realizada em dezembro na capital americana, durante a qual o presidente Joe Biden pediu uma vasta parceria com a África. A Casa Branca anunciou que até o dia 26 de fevereiro, Jill Biden manterá nos dois países reuniões e entrevistas com mulheres e jovens para promover os valores democráticos. Às vésperas da guerra na Ucrânia completar um ano, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas reuniu-se para votar a favor da resolução de paz. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que a guerra está a alimentar a instabilidade regional e as tensões e divisões no mundo, ao mesmo tempo em que desvia a atenção e os recursos de outras crises globais. O secretário-geral lembrou que a Assembleia Geral declarou ilegal a tentativa de anexação de algumas regiões ucranianas. 2 pessoas morreram e mais de 50 estão desaparecidas depois de uma mina de carvão desabar na região da Mongólia, no norte da China. As equipas de resgate conseguiram retirar 3 pessoas, mas dezenas continuam soterradas. As autoridades enviaram mais de 230 bombeiros para participarem na operação de resgate. As minas de carvão continuam a registrar uma elevada taxa de acidentes no país, embora nos últimos anos o número de acidentes mortais tenha reduzido. Está contada a atualidade internacional. Simeão, continuação de uma ótima noite. Ora bem, Emília, obrigado. Estamos juntos. Até amanhã. E antes de seguirmos para mais um intervalo, uma curta passagem pelo Japão, com a revelação que mostra o quanto os gatos são amados pelos japoneses. No Japão, há ilhas conhecidas como de grandes concentrações de gatos. A popularidade dos felinos no arquipélago gerou a institucionalização do 22 de fevereiro como Dia do Gato, desde 1987. Atualmente, nesta época do ano, as indústrias de serviços e produtos voltados aos felinos aumentam as suas ofertas. Durante a fase de isolamento devido à pandemia da Covid-19, o número de felinos no seio das famílias aumentou significativamente, o que gerou uma forte movimentação da economia nipônica, que ficou conhecida como Neconomics. O Neconomics, que significa efeitos econômicos dos gatos, movimentou só em 2021 mais de 14 bilhões de dólares, um valor ligeiramente superior ao usado para a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Para se chegar a estes números, de acordo com uma pesquisa, foram levados em conta os gastos com alimentação, os produtos essenciais e cuidados veterinários, bem como o estabelecimento de empreendimentos gerados pelo amor dos nipônicos por felinos. Algumas casas, por exemplo, são arrendadas a preços mais altos quando o inquilino tem um animal, e outras são arrendadas para servir de abrigo dos gatos. De acordo com a Associação Japonesa de Animais de Estimação, a popularidade dos gatos segue tendência crescente há mais de 2 décadas. A população atingiu um recorde em 2021, com cerca de 489 mil felinos a mais em comparação ao ano anterior. Fato que aumentou o total para aproximadamente 8,94 milhões de gatos em todo o Japão. Acredita-se que os primeiros gatos tenham chegado ao Japão provenientes da China durante o século VIII para caçar ratos. No intervalo entre os séculos 8 e 12, passaram a ser considerados animais de estimação. E antes do fecho das notícias no jornal, desenvolvimentos sobre um dos mais recentes casos de vandalização na capital, que terminou com a destruição de um dos comitês do MPLA. É um caso que está em julgado e hoje foram ouvidos e implicados. Os 22 jovens supostamente implicados no ato de vandalização e queima de bens públicos, incluindo o comitê do MPLA no Benfica, foram ouvidos hoje na 14ª secção da Sala de Crimes Comuns do Tribunal da Comarca de Belas, em Luanda. O vandalismo ocorreu em janeiro de 2022, durante a greve dos taxistas. Na sessão de julgamento foram ouvidos 8 arguidos, entre eles uma mulher e o comandante da esquadra do Benfica, na condição de declarante. Já o comitê do MPLA e o autocarro da saúde
encontravam-se queimados, tendo apenas observado muito fumo, o que fez com que atravessasse a rua para o sentido contrário. Não foi fácil tirar a moldura humana. As pessoas estavam extremamente agressivas. Eu que eu falo fui alvo disso. Quando cheguei quase ao nosso super, encontrei a intervenção da polícia. Em frente ao meu caminho, tinha jovens e a polícia estava de frente de mim. Eu parei, porque não tinha como... No QFC? Não entendo. No QFC? QFC, passei pela mata. Quando deixei a mata, estava já em direção ao nosso super. Disse, senhora gente, eu estou a esperar essas pessoas recuarem para poder passar, porque eu estou no meu local de trabalho. Está aqui os meus documentos que me identificam onde eu estou aí. Mas o mesmo polícia não queria saber dos meus documentos, pegou-me pela mão e começou a me levar. Os arguidos interrogados negaram em sede do tribunal a autoria dos 11 crimes em que são acusados, salientando que não estiveram presentes durante o ato de vandalismo avaliado em mais de 90 milhões de kwanzas. Dos 22 arguidos arrolados no processo, 8 estão em prisão preventiva, 14 em liberdade sob termo de identidade e residência. Os jovens são acusados dos crimes de danos com violência, ofensas simples, associação criminosa, incêndio e explosão, furto qualificado, ameaças, instigação pública, desobediência, atentado contra a segurança dos transportes. E assim terminam as notícias em mais uma edição do Girassol Jornal. Obrigado pela companhia. Fica a promessa de voltarmos a estar juntos amanhã no mesmo horário. Estamos